Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho, né, conversar um pouquinho sobre Phalaenopsis, né? Então mostrar aí algumas Phalaenopsis, algumas coisas aí que a gente acaba cultivando no nosso dia a dia, né? E mostrar para vocês qual o resultado, qual o tipo de substrato, como é que eu cultivo e também algumas espécies bem bacanas que a gente tem aqui, né? Eu quero mostrar uma planta e depois eu vou mostrar ela como que eu plantei ela também, tá? Que eu acho que isso também é legal a gente mostrar. Para a gente começar com as nossas Phalaenopsis, mostrar essa daqui que é a Phalaenopsis hieroglífica, né? Então olha só que coisa bonita, né? O tamanho dessa flor, ela é muito grande, tem um tamanho de flor muito grande e o labelo dela, esse labelo rosinha, né? Todo cheio de penugens, né? Muito bacana. Agora, o que é legal a gente ver, né? São esses desenhos que ela tem nas pétalas e nas sépalas, né? E parece que é riscado, né? Parece que é desenhado, né? Parece hieroglíficos, né? Então, eu acredito que seja esse por causa do nome dessa planta, né? E olha só que bonita. Muito bacana, né? Essa é uma planta que ela é um pouco, o desenvolvimento dela é um pouco mais lento. Claro que depois que ela começa a florescer, ela repete a floração todos os anos. Mas até ela chegar na fase de iniciar a floração, às vezes demora um pouquinho mais. Tem algumas espécies que com 1 ano, 2 anos no máximo, ela já está florindo. A hieroglífica não, ela demora um pouquinho mais, né? Com 3 anos aproximadamente que começa a floração dela. Mas quando começa é uma coisa bem bacana. Para vocês terem uma ideia, ó, essa planta ela ainda não tinha florido comigo. Então ela floresceu esse ano, foi o primeiro ano que ela está florescendo. Só o que é legal, ela já tem com essa haste floral e já está subindo uma outra haste floral aqui atrás. Então vocês vejam, né? Depois quando ela começa, ela amadurece a planta, ela começa a desenvolver e começa a floração de uma maneira muito acentuada, né? Essa planta aqui, eu estou cultivando ela num vaso transparente, né? Como dá para vocês verem aqui até as raízes da planta se desenvolvendo aqui. Eu coloquei no fundo um brita, depois uma camada de isopor e aqui começa pinos. E coloquei um pouquinho de esfagno misturado com esse casca de pinos, um pouquinho só. E olha só como é que está a planta se desenvolvendo muito bem, olha. Raízes crescendo, tanto dentro do vaso, olha, muito bonita a quantidade de raízes que está crescendo dentro do vaso, muito legal, né? E a planta aqui, ó, em plena floração, se desenvolvendo muito bem, né? Uma floração muito bacana. E por que eu quis mostrar essa planta em primeiro lugar? Algum tempo atrás, pega aqui, eu fiz um plantio de Phalaenopsis em madeira, né, em casca de pinos, né, em fatia de nó de pinho, né? Então essa planta aqui foi uma das plantas que eu plantei, né? Mostrei para vocês que ela estava plantada no esfagno, a quantidade de raízes que ela tinha não estava muito legal, porque ela estava plantada no esfagno estava muito úmido e com isso não houve um desenvolvimento muito legal das raízes dessa planta. Isso daqui eu acho que a gente fez essa live tem uns 2 meses mais ou menos, né, aproximadamente. E o que eu quero mostrar para vocês, né? Vocês viram o resultado daquela planta, né, hieroglífica também, essa daqui também é uma hieroglífica, né, o nome aqui, ó, é uma hieroglífica também, e ela está plantada no nó de pinho, na fatia de nó de pinho. E mais ou menos, eu acho que não tem 2 meses, mas vamos colocar 60 dias que ela está plantada. E o que eu quero mostrar para vocês é isso, olha. Ó, que a quantidade de raízes que essa planta está soltando. Olha, tá com uma raiz aqui já, grande, ela tá com mais 3 raízes aqui na parte superior e aqui na parte inferior ela está com mais 2 raízes, né? E isso daqui plantado numa fatia de nó de pinho. Então vocês vejam, independente da forma, né, a Phalaenopsis ela se desenvolve muito bem, tanto na madeira quanto no vaso. Tudo depende muito do teu ambiente, né? Para vocês terem uma ideia, como um exemplo, né, as plantas que estão em vaso, elas estão nesse local, né, num ambiente diferente do meu orquidário.
As que estão plantadas em madeira já estão aqui no fundo do orquidário, onde que eu tenho uma umidade um pouco maior. Entenderam? Então aqui onde que eu tenho um pouco mais de umidade, é onde que eu mantenho elas com madeira. E as que estão em vaso, eu mantenho mais na frente do orquidário, onde que tem um pouco menos de umidade. Então é importante que a gente ache o ambiente correto para colocar a nossa orquídea, para que ela tenha um bom desenvolvimento. Se eu colocar essa planta que está em madeira, aonde que está as que estão em vaso, vai faltar água para ela. Ela vai secar muito rápido e aí muitas vezes a planta vai desidratar e não vai se desenvolver muito bem. Ok? E se eu pegar essas plantas que estão em vaso e colocar nessa parte mais úmida do orquidário, o que vai acontecer com a Phalaenopsis? Ela vai fungar. Eu vou começar a ter problema tanto de fungo nas folhas, quanto de fungo também nas inflorescências. E eu vou acabar perdendo muita inflorescência dessas plantas. Então é importante a gente achar o ambiente correto para a gente colocar a planta da forma que a gente planta nela, da melhor forma de plantio. Então a madeira eu tenho que colocar no lugar um pouquinho mais úmido. Eu tenho vaso, já posso colocar um pouquinho mais seco, mas tudo dentro do mesmo orquidário. A gente vai achando os locais que tem cada tipo de cultivo interessante, né, que possa manter as plantas dessa forma. E essa daqui foi uma Phalaenopsis hieroglyphica que eu plantei há algum tempo atrás e agora, ó, já está cheia aí de raízes se desenvolvendo, né? Ah, uma coisa até que legal, ó, peraí, que eu sempre comento com vocês, né? Olha, essa daqui ela foi plantada no dia 12/7, né? Então tem mais de 60 dias, 12/8, 12/9, 12/10, tem quase 90 dias. Amanhã vai fazer 90 dias amanhã, né? Então vocês vejam, né? A gente até perde um pouco noção do tempo. E olha só como que a planta tá. Tá bem legal, muito bacana, abrindo mais uma flor e com as raízes aí se desenvolvendo muito bem. Bacana? Então, essa daqui... mostrar o quê? Que você anota aqui, né? Essa anotação aqui na placa, né? Ó, que a gente faz, aquela anotação que eu mostro para vocês, ó, quando a gente faz o replante, ó, a gente anotar as anotações aqui nessa plaquinha, que ela pode servir para a gente como um diário também, para a gente saber aí a hora que a gente replantou, a hora que a gente fez o replante da nossa orquídea. Bacana? Vamos mostrar mais algumas coisas diferentes aqui. Uma espécie não muito conhecida, né, também nos orquidários, né? A gente até não ouve muito falar nela. Essa daqui é a Phalaenopsis bastiani, né? E o que eu acho muito bacana dessa planta são as hastes florais dela, a inflorescência. Ela tem algumas inflorescências muito longas e acaba tendo muitas flores também abertas, né? Olha só como que ela é. Ela é toda manchadinha de marrom, né, e tem esse labelo lilás muito vivo, muito bonito. Essa daqui é a Phalaenopsis bastiani, né? Então, olha só. Então vocês vejam, uma planta até de um porte pequeno, né, vocês vejam, mas ela está com 3 hastes florais aqui, todas elas florescendo muito bem, né? Olha só que colorido bacana dessa planta. Então, essa daqui é a Phalaenopsis bastiani. E como que ela está sendo cultivada? Ó, ela já está sendo cultivada nesses vasinhos de que a gente utiliza normalmente para masdevalhas, né, dráculas, né? Então, e com substrato também misturado um pouco de casca de pinos com um pouquinho de esfagno, então uma mistura desse substrato. E olha aqui como que tá o desenvolvimento das raízes e o desenvolvimento da planta, ó. E o colorido da planta aí, olha, a coloração da folha nova que está saindo agora, ó, muito bonito. Então, também vocês vejam, é tudo questão de cultivo, né? São várias formas de cultivo que a gente pode adotar para a Phalaenopsis. O que é importante? Aquela questão que a gente sempre fala, o ambiente que a gente faça, né? Como a gente conhecer o nosso ambiente. O principal é o ambiente. E aí a gente ir fazendo as escolhas, tanto da forma de plantio, a forma do vaso, a forma do substrato, e aí adaptando as nossas orquídeas, né? Olha só. Então essa daqui é uma espécie bem bacana, que é a Phalaenopsis bastiani. Tá joia? Deixa eu colocar aqui que as raízes estão muito grandes, ela não está se equilibrando sozinha. Deixa eu mostrar alguns híbridos para vocês também de Phalaenopsis, que isso também é bem bacana, né? Isso daqui é uma das plantas que a gente até esse ano a gente conseguiu ter algumas plantas dessa, né? Essa daqui é
a Phalaenopsis minimark, né? Dentro do sangue da minimark tem a lobe, né? Então por isso que ela tem essa floração aí mais ou menos nessa época, né? Então olha só, o que é interessante? Ela está sendo cultivada em leque de madeira, ó, um leque de madeira, um pouco de esfagno aqui na sua base e olha só como que tá, a quantidade de raízes que tá essa planta, olha só que coisa linda. Muito bacana, né? Olha, a quantidade de raízes. E a gente normalmente fica aquela questão, deixa a raiz solta ou não deixa a raiz solta? Deixa a raiz solta, olha, não tem problema nenhum. E olha só como que essa planta tá, ó. Muito linda, né? Muito bacana. Então essa daqui é a Phalaenopsis minimark, né? Uma planta aí muito cobiçada aí pelos colecionadores, né? E já que a gente está falando de híbridos, né? Vamos mostrar um outro híbrido aqui também que o pessoal gosta bastante, né? Deixa eu só tirar, ver se eu consigo tirar ele aqui. Opa! Enroscou. Pronto, saiu. Ela está começando a floração dela. Essa planta aqui, eu andei mexendo muito com ela, fiz várias divisões, né? E só me sobrou essa planta, né? E essa planta aqui, a floração, até pensei que esse ano ela não iria florescer, mas veio a floração, né? Olha aqui, ela mostrou para que veio. Essa daqui é a Phalaenopsis Joy Spring Canary, né? Olha só, coisa bacana, né? Tá começando a abrir agora, né? Então ela tá com uma haste floral, mas essa haste floral ela bifurcou, né? Então tem a parte superior e tá vindo uma outra parte aqui embaixo, né? Olha. Ela bifurcou essa haste floral, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis Joy Spring Canary, né? Esse colorido amarelo muito bonito e ela tem um perfume muito gostoso, né? Um perfume levemente cítrico, né? Muito bacana, muito legal. Então essa daqui também é uma das plantas aí muito cobiçadas aí para quem gosta de Phalaenopsis, para quem coleciona Phalaenopsis, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis Joy Spring Canary, né? Olha só que coisa linda, né? Muito bacana. E é uma planta, como eu falei para vocês, essa planta aqui, ela tinha, acho que eram uns 4, 5 leques. E eu mexi com ela, dividi, né? E só me sobrou esse, quase que eu fico sem. Mas tá aqui ainda tenho ela na minha coleção. Então essa daqui é a Phalaenopsis Joy Spring Canary. Acabei não falando, né? Mas essa daqui, da mesma forma que ela foi feito o plantio da outra, né? Essa daqui também está da mesma forma. Então é brita no fundo, isopor, casca de pinos e um pouquinho de esfagno misturado, né? Então vocês vejam aqui, olha, as raízes dela se desenvolvendo, né? Olha só, quanta raiz. A planta está super saudável, né? Então, isso que é bacana a gente mostrar, né? Porque o que a gente sempre fala, né? No cultivo de orquídeas. A gente não cultiva orquídeas, a gente cultiva raiz de orquídea. Porque você cultivando raiz de orquídea, a planta vai embora. O resto é a planta que faz. Tanto o crescimento de broto, de folhas, como a floração. Isso é parte da planta. Qual que é a nossa obrigação? Cultivar a raiz, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Deixa eu mostrar um outro híbrido aqui legal. Esse daqui foi um híbrido, foi o primeiro híbrido variegata que a gente trouxe, né? Para comercializar. Esse daqui é o Chia Yellen, né? O Chia Yellen variegata, né? Então ele tem um colorido um pouco diferente na floração, né? Olha só, ele é bem mais púrpura, bem mais fechado, né? Do que o Sogo Vivien ou o Sogo Yellen, né? Então ele é um pouco mais fechado. E aqui a folha dele é variegata. E o que é legal do Chia Yellen, que ela também fica levemente avermelhado, né? Onde que é variegata, ele fica levemente avermelhado, né? Dependendo da luminosidade que ele tem. Ela já não é uma planta que cresce muito, ó, vocês vejam o porte. Essa planta aqui eu já tenho ela há uns 2, 3 anos aproximadamente, acho que vai fazer uns 3 anos. E vocês vejam, a planta ela não cresce muito, ó, o porte dela é um porte não muito grande e olha só, se desenvolvendo muito bem. Da mesma forma, estão cultivando naqueles vasos, tipo vasos de Basevaria para Drácula, né? E com esfagno com casca de arroz. Olha só, um pouquinho de isopor de brita aqui no fundo também. E olha só a planta se desenvolvendo muito bem. E essa daqui ela está com 2 hastes florais, ó. Ela subiu 2 hastes florais esse ano.
é muito legal. Então essa daqui é a Phalaenopsis Tia e Ellen variegata. Então vocês vejam, né, independente de como você cultiva a Phalaenopsis, o que é importante? A gente sempre acertar o ambiente, o local. A Phalaenopsis, ela precisa de um pouco menos de luz, mas ela precisa também de luminosidade, né? Então a gente tem que dar um pouco, acertar essa questão da luminosidade, tomar um pouco de cuidado quando a gente vai, a questão da umidade, né? Segurar muita umidade para a Phalaenopsis, isso às vezes pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento dela, então tomar um pouco de cuidado com isso, porque isso acaba prejudicando o desenvolvimento da planta. Bacana? Deixa eu mostrar agora, deixa eu ver se tem mais algum... Ah, tem mais um híbrido aqui, bem bacana. Que eu acho muito legal esse híbrido, né? Esse daqui é um cruzamento, né? Entre duas Phalaenopsis. Então a Phalaenopsis gigante com a Phalaenopsis amboinense. E o que é bacana dela, né? Que ela acaba puxando a característica das duas plantas. Como é um cruzamento, né? Não é meristema nem nada, o que acabou sendo bem bacana nesse cruzamento? Nenhuma floração se repete. É muito bacana isso. Cada floração desse cruzamento é uma surpresa. Vocês vejam, essa haste floral, ela lembra muito uma haste floral da gigante, que as flores são muito mais perto uma da outra, né, são próximas, né, e elas abrem todas ao mesmo tempo. Não abre de uma forma sequencial, né, elas acabam abrindo todas juntas. Isso é uma característica mais da gigante. E essa daqui, ó, ficou com um colorido muito parecido com o de gigante também. Legal? Aí eu tenho essa outra aqui, olha, que ela já tem um colorido um pouco mais amarelado. Olha, ela já tem um amarelado ali nela. E da onde que ela puxou esse amarelo que eu não sei, porque nem a gigante nem a amboinense tem muito amarelo. Mas olha, veio um amarelo aqui muito bacana. E ele é um amarelo que ela tem um fundo, desenho muito escuro, né? Agora vamos ver se a gente consegue mostrar tudo junto. Tudo junto eu acho que vai ser difícil. Mas eu tenho uma outra planta que foi essa, eu acabei separando para mim, que é essa daqui, olha. É o mesmo cruzamento, tá? Só que vocês vejam, ó, ele já tem um amarelo que é um amarelo mais claro, olha só. Já lembra mais aqui o formato de amboinense, ó, o formato das pétalas e das sépalas lembra muito mais o amboinense, mas olha, tem o desenho ali da gigante, né? E olha só, as folhas muito bonitas e essa planta aqui, ó, ela tá com 3 hastes florais, olha, muito linda mesmo, muito bacana, né? Então o que é legal desse cruzamento? Nenhuma floração se repetiu, nenhuma. De todas as plantas que eu comercializei, todas elas deram florações diferentes, olha, você pode ver, nenhuma delas é igual, ó. Todas, cada uma tem a sua cor, a sua diferenciação. É muito legal, né? Muito bacana, né? E vocês vejam, chama muita atenção isso, porque cada floração é uma surpresa. Então esse cruzamento aqui é da Phalaenopsis gigante com Phalaenopsis amboinense, né? Deixa eu colocar essas plantas aqui que a gente vai falar um pouquinho de como a gente planta elas, né? Normalmente, como ela é uma planta que ela tem um porte um pouco maior, eu optei por vaso tipo cuia. Porque ela é uma planta, olha, muito vigorosa. Olha o tamanho dessa planta, olha o vegetal dela. É um vegetal muito vigoroso, ó, muito bonito. E o que eu utilizo aqui? É aquela mistura de casca de pinos número 2, turfa mais perlita e casca de arroz carbonizado. Um pouco de brita no fundo, isopor e aí o substrato. E olha só a planta aí, que linda, maravilhosa. Essa daqui é a minha planta da coleção, olha, ela tá com 3 hastes florais, tá linda demais. Essa daqui quando tiver toda aberta vai ficar muito bacana. Então essa daqui é a gigante com amboinense. E essa daqui também eu cultivo aqui na frente, né, do orquidário, onde que eu tenho um pouco mais de luminosidade e é um clima um pouco mais seco, né? Já que elas estão em vaso, elas suportam isso um pouco melhor. Bom, agora aquelas plantas também que são multiflorais, né, que tem muitas flores ali abertas ao mesmo tempo.
Isso eu acho muito legal também na Phalaenopsis, porque você tem aquelas plantas que tem florações sequenciais, né? Então ela abre uma flor, depois abre a outra, abre uma flor, depois abre a outra. E também tem aquelas com haste floral que ela abre quase todas de uma única vez, né? Então deixa eu mostrar algumas aqui. Essa daqui, olha, é a Phalaenopsis mani, né? Olha só como que ela tá aqui, ó. Praticamente abrindo quase todas as flores ao mesmo tempo, olha. Que coisa linda, né? Então, o que é bacana na mani, né? Ela tem esse colorido, o fundo é amarelo, ela é toda riscada de marrom, a coluna dela é amarela e o labelo também ele é amarelo, né? Com alguns desenhos, né? Então, muito legal também, olha só. Essa planta, ela floresce praticamente, essa planta aqui, ó, ela tá com 1, 2, 3, 4 hastes florais e praticamente abrindo todas ao mesmo tempo. Essa daqui é a minha planta, mas essa outra foi uma que eu mostrei para vocês semana passada, ó, e ela também ainda continua aí com a mesma floração, olha só. Muito bacana mesmo, né? Então a mani, ela é legal por isso, né? Tem essa floração multifloral, né? Ela vai praticamente sobre a haste floral e são várias flores abertas ao mesmo tempo, né? E também cultivada em vaso transparente, né? Brita no fundo. Essa daqui eu já fiz um plantio um pouco diferente, colocando brita, o isopor e o substrato que eu utilizei aqui já foi a casca de pinos, turfa, perlita e casca de arroz carbonizado. E a planta também se desenvolveu aí, olha, muito bem. E já a floração muito forte também. Deixa eu colocar ela aqui. Muito bacana, né? Essa daqui ela ainda não tá, ela começou a abrir, pensei que ia abrir hoje, né? Mas ela só ameaçou abrir, tá começando a abrir agora. Ela também é uma dessas que ela tem a haste floral longa e abre muitas flores ao mesmo tempo. Essa daqui é a Florescensis, né? Ela tem um perfume muito forte. Quando ela tá as flores abertas, você entra no orquidário e de longe você já sente o perfume dessa planta, né? E ela é levemente esverdeada e ela é toda pintadinha, né? Tem uns pintinhos vermelhos aqui na base das pétalas e das sépalas, né? Então muito bacana também, né? Essa daqui é a Phalaenopsis Florescensis, né? Olha só que planta legal. E ela tá com 3 hastes florais aqui muito bacanas, ó. E plantada, essa daqui já também está plantada de uma forma diferente. Ó, ela está com isopor, brita e esfagno. Só isso. Por que que a gente faz isso? Porque a gente fica testando vários tipos de substrato, né? A gente não planta todas as plantas de uma forma só. A gente vai, principalmente essas plantas que são da minha coleção, eu vou variando muito com o substrato, para eu saber realmente se dá para cultivar dessa forma ou não. E o que que a gente vê? Que dá, né? Então essa planta aqui, olha, é isopor, brita, esfagno, tem um pouco de casca de macadâmia também, olha. Um pouco de casca de macadâmia também, né? E a planta se desenvolvendo aí muito bem e o enraizamento dela também muito forte, a floração aí da mesma forma. O vaso é transparente, então vocês vejam, o substrato, ele fica para segundo plano. É muito mais importante o ambiente que a gente cultiva do que o substrato. É lógico que a gente precisa escolher muito bem o substrato que seja adaptado ao nosso ambiente que a gente tem, que vai cultivar as nossas plantas. Então essa daqui é a Phalaenopsis Florescensis. E tem aquelas Phalaenopsis também que a gente tem aquelas flores, as folhas variegatas, né? Variegatas não, manchadas, né? Que a gente, melhor dizendo, né? E são plantas também que são muito desejadas também da mesma forma. Essa daqui tem algumas que tem na minha coleção que elas estão floridas agora, né? Uma delas é essa daqui, olha, de flores brancas e grandes, né? Muito bonitas, né? E o desenho todo manchado nas folhas, né? Essa daqui é a Phalaenopsis filipinensis, né? Essa daqui é a filipinensis, olha só. Que colorido muito bacana, né? Muito legal, né? Um colorido branco. E qual que é o destaque dela? É justamente essa folha, né? Toda manchada, toda bonita, né? Olha só. Toda rajada, né? Muito legal mesmo, né?
E essa daqui também cultivada da mesma forma, um vaso, né? Esse daqui já é um vaso normal. Casca de pinos, turfa, perlita e casca de arroz carbonizado, isopor e brita no fundo do vaso. E olha só, planta aí magnífica também, se desenvolvendo muito bem, né? Olha só, muito legal. E essa daqui também cultivado ali na frente do meu orquidário, ó. Muito bacana, e a floração também veio fantástica esse ano. Uma outra aqui, uma variedade também de folhas manchadas, né? Que a schilleriana, ela também, a área que ela ocorre é uma área muito extensa. Então existe também muitas variedades dela, né? Essa variedade aqui, olha só, a colorido da folha. Ele já é um colorido mais escuro, né? A folha tem um colorido mais escuro e ela é manchada, né? Bem manchada também. E olha, as costas da folha é vermelha, né? Olha só que bacana. As costas são vermelhas, né? E essa daqui foi uma das plantas que eu fiquei porque foi uma das únicas que abriu dessa forma. Porque normalmente ela abre, ela é toda rosada, né? A schilleriana, ela é toda rosada. E essa daqui, ela abriu de uma forma, olha, que as pétalas dela, elas são mais brancas, né? Então ela fica como se fosse aquela coccinea, Sophonis coccinea borboleta, né? Então ela fica com esse manchado muito bonito, né? Então olha só, por isso que eu acabei ficando com essa planta aqui. E eu acho muito interessante qual que é um diferencial que a gente já vê logo na Phalaenopsis schilleriana, né? Schilleriana ou schilleriana, né? É justamente esse labelo, a ponta do labelo aqui, olha como que ele é, ó. Esse labelo dela, ele tem essas duas pontinhas saindo nesse labelo. Então é uma das características que a gente tem muito marcante na Phalaenopsis schilleriana, né? Então, olha só, é o colorido dela muito bacana também. Essa daqui foi uma das que eu fiquei justamente, fiquei com uma rosa, e fiquei com essa daqui justamente por essa mancha que ela tem aqui nas pétalas, né? E o cultivo, vaso, também vaso normal, casca de pinos, turfa, perlita e casca de arroz carbonizado, brita no fundo e isopor. Uma coisa bem legal que a gente sempre fala é o cultivo de raízes, gente. Não tem jeito, olha só. Como é que está essa planta? Olha a quantidade de raízes que tem essa planta. Nessa planta, provavelmente depois da floração, eu vou ter que replantá-la. Mas o que é interessante? É essa raiz, o enraizamento dela. Ela precisa ter raiz. Se ela tiver raiz, ela vai se desenvolver muito bem, ela vai crescer muito bem, a floração vai vir e a planta sempre vai estar saudável. Se a raiz não está se desenvolvendo bem, nada disso acontece. Então, o nosso pensamento é sempre no cultivo das raízes das Phalaenopsis. Uma outra... Eita! Pronto. Uma outra que tem folhas manchadas, né? Deixa eu só achar lá onde que eu coloquei. Ah, tá aqui. Que está florescendo agora também é a stuartiana, né? Então essa daqui, olha, da mesma forma, ó, as folhas manchadas, ó. Ela tem um verde todo rajado, todo manchado as folhas, né? E olha só o desenho dessa flor. Que coisa bonita, né? Ela tem aqui as sépalas, né? Então a sépala superior e essas duas, né? As duas que ficam aqui embaixo, elas são divididas. Então parte é branca, parte é levemente verde e essa parte que é verde, ela é toda pintadinha de vermelho, né? Fica um desenho muito bonito, olha só. Parece que é um risco certinho. É um risco certinho. Retinho. Então você tem aqui nessas sépalas, né, nas sépalas inferiores aqui, ela é dividida no meio, exatamente no meio. É dividida no meio, então uma parte fica branca e uma parte fica verde. Sendo que a parte verde é toda pintadinha de vermelha, né? Então fica muito bacana, né? Fica um desenho muito bacana, né? Muito legal mesmo, olha. E essa daqui é a Phalaenopsis stuartiana. E olha só as folhas dela, todas folhas muito manchadas, muito bonitas. Cultivada brita, isopor, casca de pinos, um pouquinho de esfagno e olha aí as raízes, né? O que é importante, ó, as raízes se desenvolvendo, ó, as raízes crescendo muito bem, muito bonitas e muito fortes, né?
Então o importante é isso, o enraizamento da planta, o desenvolvimento dela. Deixa eu colocar aqui. Pronto, né? E também, como a gente fala, né, tem algumas plantas que a gente já chama muito a atenção pelo colorido dela, pela forma de desenvolvimento dela, né, nas Phalaenopsis. E algumas delas são essas daqui, são as Cornucervi, né? Então a gente tem algumas Cornucervi, né, que ela acaba sendo muito bacana esse crescimento da haste floral dela, né, que é uma coisa à parte, né? É justamente a beleza dessa haste floral, que não é uma haste floral normal, ela toda é uma haste floral que ela vai se desenhando e ela vai ficando toda torcida, né? Então ela acaba chamando muita atenção por causa disso. Olha só como que é. Ela é toda torcida e cada pontinha dessa que vocês estão vendo foi uma flor que abriu. Né? Então vocês imaginam a quantidade de flores aqui, ó, que eu tenho nessa haste floral. Né? Se a gente for contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 flores nessa haste floral, que não é a mais longa. Já abriram 39 flores aqui. Então aquilo que a gente fala de haste floral, principalmente de algumas Phalaenopsis, das Phalaenopsis espécies, para a gente não cortar. Essa haste floral já foram 39 flores abertas. E tem mais um botão aqui e ela vai continuar abrindo. Essa daqui já é uma haste floral mais longa. Provavelmente, se for contar, vai dar umas 50 flores. E essa está formando mais uns 3 botões atrás da flor. Mais uns 3 botões. Então vocês vejam, essa daqui, olha, muito bacana, né? Então essa daqui é a Cornucervi Red, né? E o que eu quero que vocês se atentem para um detalhe, ó, essa Cornucervi, a Cornucervi Red, ela tem esse colorido, né, vermelho, mas a gente vê aqui esse colorido, se a gente olhar, a gente vai conseguir ver um leve desenho ali dela, da Cornucervi tipo. Ela é muito apagado, mas ainda você consegue ver um leve desenho. E normalmente o labelo é branco, olha só. O labelo dela é branco. Então é um colorido que você tem. Então essa daqui é a Cornucervi Red. Existe uma outra variedade da Cornucervi, quer dizer, existem várias variedades da Cornucervi Red, que é uma outra que eu tenho aqui, que essa daqui já é a Cornucervi Chataladai. Né? Então, olha, dá uma olhada. Ela já tem um vermelho muito fechado, então um vermelho que é muito escuro, você praticamente não consegue ver nenhum desenho, nenhuma outra mácula, nenhuma outra mancha. E o labelo dela também é vermelho, olha só. Ela não tem um labelo branco, olha que bacana. Né? Então essa daqui já é uma outra variedade da Cornucervi. Muito legal, né? Então da Cornucervi Red. Né? E tem esse último cruzamento que a gente está colocando, que é um cruzamento da Red com a Vancu. Ela também é um colorido mais fechado, é um colorido mais vermelho também. Vinicolor, que ela é mais vinho, né? Isso é a única que tem disponível para vinho, né? É verdade, das Cornucervi é. Bom, deixa eu ver, só para a gente ver aqui se a gente conseguiu mostrar todas. Olha, essa daqui também eu pensei que ia abrir, não abriu. Mas vale a pena a gente mostrar aqui de qualquer forma. Essa daqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo pegar a florzinha dela aqui, olha. Essa daqui é a Phalaenopsis Mani Yellow, flava, né? Ela é totalmente flava, olha só. Ela é totalmente amarela. Então essa daqui é a Phalaenopsis Mani flava, olha só, que bonita. Está com uma haste floral aqui, olha. É a primeira floração dessa planta aqui comigo, olha, que linda, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis Mani flava, né? E eu só tenho essa planta é a minha da coleção. Ainda falta algumas, né?
para a gente mostrar aqui, essas daqui, olha, já são as amboinenses, né? Então essa daqui é a amboinense Nicole, né? Que ela é mais fechada, né? O desenho ele é mais largo, né? Então ela acaba ficando com um colorido mais escuro. E eu trouxe a tipo, eu acho que eu trouxe a tipo ou não. Deixa eu ver se eu trouxe a tipo. Eu acho que eu não trouxe. Ah, não trouxe a tipo. A tipo você não vai conseguir pegar porque ela está pendurada. Então essa daqui é a Nicole. A Nicole, o que diferencia da tipo? A tipo, o desenho dela é mais fino, né? As listras são mais finas. Então o fundo branco acaba aparecendo um pouquinho mais. E aí tem a variedade White, que é essa variedade que também a gente está disponibilizando agora. Ela já é o contrário da Nicole. Ela é muito mais branco, né? E só alguns risquinhos escuros, né? Então é onde que tem essa diferenciação. A Nicole é a mais escura, a tipo é o que fica o desenho intermediário e a White, ela já é o fundo bem branco com alguns risquinhos também. Cultivado da mesma forma, brita, isopor e casca de pinos com um pouquinho de esfagno. Quando você fala variedades, são variedades da espécie. Variedades da espécie, não são híbridos, né? Quando a gente fala variedade, é dentro da espécie, né? Então são variedades da mesma espécie. E para a gente finalizar, deixa eu ver se tem umas plantas que eu trouxe aqui, se eu conseguir mostrar todas para vocês. Então agora só para a gente finalizar, vamos mostrar algumas plantas diferentes, né? Essa daqui já é a Ludmaniana, né? Então essa daqui é uma outra variedade também de Ludmaniana. Essa daqui é uma variedade que veio de fora do Brasil também, quer dizer, todas vieram de fora, né? Mas essa daqui é uma variedade já selecionada, né? Então ela é um pouco diferente das Ludmanianas, né? Ela já tem um vermelho muito mais vivo, muito mais bonito, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis Ludmaniana, né? Muito parecida, diferente da hieroglífica, né? A hieroglífica ela já tem ela é uma flor um pouco maior e já é um fundo mais branco. Essa daqui não, já tem um fundo mais rosado, olha só. E já são desenhos, né? Não fica como na hieroglífica que parece que é escrito, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ou eu acho que eu não vou conseguir. Enroscou aqui. Que são espécies muito próximas, né? Olha. Segura aqui para mim, que eu vou pegar o vaso por baixo. Isso, aqui. Olha só. O tamanho da flor, né? Na hieroglífica, o tamanho da flor, a flor já é maior e ela é mais parecida com desenhos, né? E essa daqui não, né? É com escritas, aliás, né? A hieroglífica. E a Ludmaniana não. São realmente ali manchas que ela tem, olha só. Uma tem o fundo mais branco e a outra tem o fundo mais colorido, né? Então, essa é a hieroglífica e essa é a Ludmaniana. Muito bacana, né? E são todas espécies muito próximas. Deixa eu colocar essas duas aqui. Opa! Depois eu arrumo elas. Deixa eu ver aqui uma outra que eu não mostrei ainda para vocês. Essa daqui é a Deliciosa, né? Então essa daqui é uma variedade que a gente trouxe esse ano, já foi esse ano. Essa daqui é a Phalaenopsis Deliciosa, mas a Deliciosa alba, né? Então olha só, já começando a florir já, ó. Então essa planta aqui já são plantas adultas, né? Ela está inclusive com duas hastes florais, uma outra haste floral está enroscada aqui embaixo, ó. Mas já também florescendo, ó. Então essa daqui é a Phalaenopsis Deliciosa, né? E o que é bacana da Deliciosa, eu sempre acho muito legal, muito interessante, é essa folha dela, né? Olha, essa folha ela parece aquelas massas de lasanha, né? Olha, ela tem ela é toda ondulada, né? Ó, as bordas dela, né? Muito legal, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis Deliciosa, variedade alba, né? Ou a forma alba, né? Alguma que eu não mostrei ainda? Tem. Aqui já a nossa pequenininha, né? Então vocês vejam. Essa daqui é a Pariche, Phalaenopsis Pariche. Essa daqui é a minha planta, que eu já tenho ela há mais de 10 anos, ó.
E ela veio esse ano com 3 hastes florais, já está passando um pouquinho, né? Mas olha, ainda estão muito bonitas, então as flores ainda tão bonitas, ainda dá para a gente ver bastante, né? E essa daqui, ó, cultivada numa fatia de madeira, né? E o enraizamento dela, olha só. Isso que é o bacana, é o enraizamento. Eu sempre me preocupo muito com isso, né? Mesmo a pariche, mesmo nessas pequenas, né, que a gente cultiva elas em pequenas placas, olha só, pequenas placas plásticas. Olha a quantidade de raiz que tem essa planta, ó. Dá uma olhada na quantidade de raiz e olha a floração. A floração vem, o crescimento da planta vem. Você tem a raiz, você tem o enraizamento dela crescendo, se desenvolvendo bem, olha, a floração vem e o crescimento da planta ela vem também, né? O mais importante é isso. Faltou 2 mostrar aqui, olha. Deixa eu só mostrar essas 2 porque a gente já finaliza a nossa apresentação de Phalaenopsis. Essa daqui é a Phalaenopsis fuscata, também é uma planta aí não muito comum nas coleções, né? Então ela tem um fundo amarelo e nas pétalas e nas sépalas ela tem essa mancha marrom, né? Muito legal também. E o que ela é do grupo da Cochlearis, né, também, né? Então o labelo dela é um labelo plano e ele é todo riscadinho. Muito bacana, é muito diferente, né? Olha só. Muito legal. É um labelo que ele é bem diferente do labelo das outras Phalaenopsis. Então essa daqui é a Phalaenopsis fuscata. E mais uma aqui só para a gente encerrar, que ela é uma das que eu acho que tem a flor maior, né? Olha só, o tamanho dessa flor, ó, o tamanho da minha mão e o tamanho dessa flor. Essa daqui é a Phalaenopsis amabilis, né? Então olha só, que coisa linda, né? Uma flor imensa, né? Uma flor muito grande. É uma das flores que são das Phalaenopsis que são usadas mais para hibridação pelo tamanho da sua flor, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis amabilis, né? Olha só que coisa linda, muito bacana, né? O tamanho dessa flor. Volto a mostrar para vocês. Olha o tamanho dessa flor. É uma flor enorme, muito grande, né? E a planta, né? Ela tem um pouco diferente que as folhas dela, né? Olha, são mais afiladas, né? Elas não são aquelas folhas mais arredondadas, né? Elas são mais estreitas, né? Olha só. Então essa daqui é também uma espécie, né? A Phalaenopsis amabilis. Bacana? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, mostrando um pouquinho da minha coleção de Phalaenopsis. Claro que não estão todas floridas, todas as Phalaenopsis floridas, mas vocês vejam que já tem muita coisa florida. Tem outras que vão florir ainda. O que é importante a gente citar no Phalaenopsis? Ambiente. O principal é o ambiente, né? Cultivo de raiz. A gente tem que se preocupar muito com o cultivo de raiz. Então, independente da forma de cultivo, em madeira, em placa, em cestinho, em cachepô, em vaso plástico, em vaso escuro, isso não interfere muito. Vai interferir muito mais no ambiente que você cultiva. O Phalaenopsis precisa de luz, o Phalaenopsis não gosta desse excesso de umidade nas raízes, tome muito cuidado com isso, tá? Ela precisa dessa ventilação na raiz, então, dependendo do tipo que é o teu ambiente, escolha de uma maneira correta o substrato e a forma que você vai plantar a tua orquídea, porque aí ela vai se desenvolver bem. Não é porque eu planto uma orquídea de uma forma que ela vai dar certo em qualquer ambiente. Muitas vezes não dá certo. Você tem que levar em consideração o teu ambiente para você escolher a melhor forma de você plantar e cultivar a tua Phalaenopsis. Adubação. Adubação, normalmente eu utilizo bocache nas que estão em vaso, tá? E nas que não estão em vaso eu faço uma adubação também com micro-órquides férteis a cada 15 dias. Tá joia? Então aí eu já faço uma adubação geral nelas também. E as que estão em vaso eu coloco um pouco de biobocache também nelas, um pouco de bocache nelas, a cada 3 meses. Ok? Com relação a pragas e doenças, né? Qual que é a principal doença que a gente tem na Phalaenopsis? Fungo. Mas normalmente o fungo que ocorre na Phalaenopsis é por erro nosso, principalmente por erro de cultivo, né?
excesso de umidade. Eu também perco plantas aqui. E muitas vezes é pelo excesso de umidade, uma escolha errada de um substrato, um teste que a gente está fazendo ali, às vezes não dá certo e a planta ela acaba desandando. Então vejam muito bem isso. Normalmente é o excesso de umidade no vaso, no substrato, ou o excesso de rega que a gente tem nas nossas orquídeas. E quando a gente aumenta muito esse excesso de rega e o excesso de umidade, o fungo ele é oportunista, ele ataca a sua orquídea. Tá joia? Uma outra questão também, ventilação, bom espaçamento entre plantas, porque aí essa planta, quando você regar, ela vai secar as folhas rapidamente. Não dá tempo, muitas vezes, desse fungo manchar as suas folhas. Tá joia? E cochonilha e pulgão. Isso daí a gente tem que estar sempre de olho, né? Então, utilizar um inseticida adequado para combatê-lo, tanto a cochonilha quanto o pulgão, porque eles atacam mesmo e tem que tomar muito cuidado, principalmente na época de floração delas. Tá joia? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar um pouquinho aí da minha coleção de Phalaenopsis para vocês e mostrar um pouquinho como é que eu cultivo essas plantas aí. Tá joia, pessoal?